Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pastor Marcos me convidou para substituí-lo hoje na pregação. Confesso que ainda estou me recuperando ainda de uma rinite, mais uma, né? A voz não está lá, essas coisas. E a gente começa a falar e a gente começa a forçar demais. Mas se a voz for acabando aqui, aí eu termino mais cedo. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 2. Versículo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21 a seguir. Todos acharam? Digam amém. Também temos aqui no telão, dá para acompanhar aqui. Diz assim a palavra. O título do texto diz: A circuncisão e a apresentação de Jesus. E quando os 8 dias foram cumpridos para que a circuncisão, o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o dispostos na lei do Senhor, e para um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Pode tomar o assento, por favor? Eu vou colocar o tema dessa mensagem. Será uma mensagem temática. Logo a gente vai usar alguns textos. E o tema dessa mensagem é Jesus e o templo. Então nós, a partir desse texto, a qual lemos, nós vemos então que Jesus, ainda bebê, ele é levado pelos seus pais ao templo, para ali ser consagrado ao Senhor, para ali ser apresentado ao Senhor, conforme a lei daquela época dizia que o primogênito, o primeiro filho, varão, que nascesse, deveria ser apresentado ao templo, e ali os pais dessem uma oferta, que no caso de José e Maria, eles ofertaram os pombinhos, né? Porque eram pobres, então era a menor oferta. Se fosse mais endinheirado, a oferta maior. Mas eles ofertaram segundo a condição financeira deles, né? E aí, interessante que quando eles chegaram lá para apresentar Jesus, obedecendo a lei, se submeteram à lei, um homem chamado Simeão
encontra eles lá no templo. Esse Simeão, a Bíblia diz que ele era um homem cheio da presença de Deus, um homem a qual orava, a qual vivia uma vida espiritual, uma vida cheia de comunhão com Deus, ao ponto que Deus tinha prometido a ele que ele não morreria até que contemplasse o Salvador. E quando os pais de Jesus vai levar o bebê para ser apresentado no templo, toda a família vai para o templo, e aí é uma lição espiritual para a gente, é que nós devemos estar na igreja, no templo, e trazer não só um ou outro, mas a nossa família. A nossa família precisa ser agraciada por Deus. A nossa família também precisa da bênção de Deus, da presença de Deus. A nossa família precisa ser consagrada a Deus. Eu não posso, só eu, buscar Deus e ser consagrado e minha esposa não ser. É uma incoerência. Eu não posso, os pais não podem buscar Deus e deixar o filho sem essa presença de Deus. É uma incoerência. É claro que os filhos vão crescendo e vão se distanciando. Aí é uma opção deles, né? Mas enquanto o filho está debaixo da nossa tutela, nós temos que trazer ele para a casa do Senhor, e toda a família deve ser abençoada pela presença do Senhor. Como diz a palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Claro que isso não é uma promessa definitiva, mas deve ser o nosso ideal. O nosso ideal é que Jesus seja Deus e seja importante para cada um membro da família. Todos devem ser apresentados, consagrados e abençoados pelo Senhor. E aí o Simeão, ele vai para o templo, porque o Espírito Santo o incomoda e fala: vai lá no templo, vai lá na igreja, porque vai ter uma surpresa lá para você. A promessa que era feita para ele, que ele não morreria sem antes ver o Salvador, estava prestes para se cumprir. E a palavra diz que ele foi levado pelo Espírito Santo. E quando ele chega lá, que pega Jesus no braço, ele profetiza: eis aqui o Salvador, que vai ser bênção para Israel, mas não só para Israel, mas para todas as nações do mundo. E ele disse: agora eu posso morrer em paz, porque a promessa se cumpriu na minha vida. Como é bom a gente vir à casa do Senhor. Quando a gente fala de templo, nós precisamos entender o contexto. Às vezes, quando a Bíblia está falando de templo, está falando da arquitetura do prédio. Às vezes a Bíblia está falando de templo como as pessoas, os crentes salvos em Cristo, quando se juntam, é a igreja, é o templo. Deus também habita em nós. E também nós podemos ser templo de Deus, porque templo nada mais é que um lugar de adoração, de oração e de habitação de Deus. Individualmente também nós somos templo de Deus. Devemos entender esses contextos. E o Simeão era um homem ao qual ele também era o templo de Deus, porque ele convivia com Deus, ele tinha comunhão com Deus. E por fim Deus dá esse presente a ele. Eu quero te dizer, se hoje você está aqui, é porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, assim como trouxe Simeão, para que você possa ter um relacionamento direto com Deus, com Jesus. Deus quer te surpreender hoje aqui, porque se a igreja é o templo, Ele está aqui hoje, Ele está aqui presente. Então aproveite, glorifique a Ele, adore a Ele,
Ofereça o seu louvor, a tua adoração, a tua petição a Ele, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui. Então, o primeiro relacionamento com Jesus e o templo foi quando ele era criança. E ele se revelou como o Messias, o Salvador. Você vê que coisa interessante, que só teve Simeão e Ana que tiveram essa revelação de que aquele menino, aquela criança, aquele bebê, não era apenas uma criança. Ele tinha algo de especial, ele tinha algo de divino, ele tinha algo tremendo. Quem sabe passou tantas crianças ali, mas aquela criança era especial. Só Simeão e Ana que tiveram esse discernimento de que aquela criança era o Salvador do mundo. Às vezes, nós estamos na igreja e vemos a igreja, mas a gente vem no automático. A gente vem como religioso. A gente vem, eu vou ter que ir para a igreja porque às vezes o pastor cobra, então eu não estou lá. Eu vou lá, senão eu vou ser cobrado. A gente não força ninguém, não cobra assim ninguém não. Mas nós oramos que você esteja aqui, porque nós queremos que você seja templo de Deus. Tanta gente circulando, sacerdote, escribas, fariseus, saduceus, todo mundo circulando e ninguém teve a revelação que aquele menino era o Salvador. Sabe por quê? Porque eles estavam indo por ir. Eles estavam indo por obrigação. Eles estavam indo no automático. Por isso eles não descobriram que aquele bebê, aquela criança, era Jesus, o Salvador. Porque se os olhos espirituais deles fossem abertos, se eles estivessem indo para o templo a fim de realmente adorar a Deus, eles iam reconhecer. O Espírito Santo ia dizer: esse é o Salvador, esse é o Salvador, esse é o Salvador do mundo. Que nós possamos hoje não ficar no automático. Que a nossa busca a Deus seja uma busca sincera, seja uma busca real, seja uma busca sedenta de encontrar Deus, de receber Deus, para que Deus venha se revelar a nós. Não se contente em vir por vir, mas venha com o coração aberto, venham cheio de fé, venham dizendo: eu vou lá na igreja porque eu vou me encontrar com o Salvador, eu vou me encontrar com o Salvador do mundo. Passado alguns anos, Jesus volta ao templo. A Bíblia diz que seus pais desceram numa festa. E quando chegaram lá, participaram da festa, tudo. Jesus estava junto. Jesus ali com uns 12 anos de idade. E depois que acaba a festa, eles vão embora. E vai aquela comitiva, aquela peregrinação, porque viajar naquela época com muitas pessoas era mais seguro, era melhor. E aí, eles vão embora, mas esquecem Jesus lá no templo. E depois de um dia de viagem, olha só, um dia de viagem, é que eles se lembram de Jesus. Cadê Jesus? Perdemos Jesus. Você viu Jesus? Não, não vi Jesus. Chegou nos parentes, você viu Jesus? Não, a gente não viu Jesus. Um dia, para eles descobrirem que não estavam andando mais com Jesus, que tinham perdido Jesus. Você vê que coisa?
E aí eles dizem, olha, não tem mais aonde procurar Jesus, vamos procurar Jesus lá no templo. Vamos voltar lá no início, para ver onde a gente perdeu Jesus, onde perdeu o contato. Quem sabe você também está andando distante de Jesus. Quem sabe você perdeu o contato com Jesus há muito tempo. E quem sabe você está procurando Jesus em lugares onde Jesus não está. Mas se você veio buscar hoje Jesus aqui, você vai encontrar Jesus. Porque o lugar certo de encontrar Jesus é no templo. E quando os pais chegaram lá e que encontraram ele no templo, ele estava dialogando com os mestres da lei, com os sacerdotes. E eles falam, filho, por que você fez isso conosco? Por que você deixou a gente ir lá e ficou aqui? Aí Jesus olha para eles e diz, estou tratando das coisas ou dos negócios do meu Pai. Como é que vocês podem ter esquecido? O anjo veio até você e falou que eu seria o Salvador, prometido. Vocês me apresentam no templo. Vocês não dizem que eu sou o Salvador, eu sou o prometido. E agora vocês me procuram no templo e não sabem por que eu estou fazendo no templo. Estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu estou tratando dos negócios do meu Pai. E aí eles entendem que Jesus realmente era o Salvador. Jesus realmente, aquela criança era especial. O que é que seriam tratar dos negócios do meu Pai? Será que era aquele grande templo, suntuoso, grandioso? Será que era o templo, a arquitetura que era o negócio do Pai? Será que era o sistema religioso da época que era o negócio do Pai? Será que o negócio do Pai era os negócios dos comerciantes, que mais na frente a gente vai ler, vai entender? Será que aquilo era o negócio do Pai? Não. O negócio do Pai Celestial é salvar vidas, é tocar vidas, é mudar vidas, é transformar vidas. Sabe qual que é o negócio do Pai? O negócio do Pai é cuidar das viúvas, das crianças carentes. Isso é o negócio do Pai, das crianças de rua, dos mendigos, dos desvalidos, dos marginalizados. Isso é negócio do Pai, do enfermo, do quebrado, do abatido. Isso é o negócio do Pai. É daquele que está quebrado, está morto. Aquele que está caído no caminho. O negócio do Pai é resgatar. Sabe qual que é o negócio do Pai? É atrás do pródigo, que está perdido. Esse é o negócio do Pai. O negócio do Pai é atrás da ovelha, que se desgarrou do rebanho, está perdida. Esse é o negócio do Pai, trazer a ovelha perdida. Esse é o negócio do Pai. Eu sou o negócio do Pai. Vocês são o negócio do Pai. É você que o Pai se interessa de se aproximar, de se relacionar, de mudar a sua vida. Porque Deus tem esse interesse por mim, não sei, é negócio do Pai. E Jesus estava tratando do negócio do Pai, da obra do Pai, da vontade do Pai, do reino do Pai. Era o que Jesus estava fazendo. E é o que Jesus faz até hoje, é tratar dos negócios do Pai. Depois, passa aquele momento, e Jesus volta ao templo. Já quase no final do ministério. Antes disso, uma discussão com os fariseus achando ruim com Jesus, porque Jesus curava no sábado.
curava os doentes no templo. E eles queriam que Jesus se submetesse na tradição da lei. Mas Jesus cumpria a lei. Até que numa dessas discussões, Jesus falou: quer saber de uma coisa? Eu sou maior do que o templo. Que afirmação profunda. Eu sou maior. Está um aqui, ó, que é maior do que o templo. Vocês se orgulham por causa do templo? Vocês são dono do templo? Mas aqui tem um que é maior do que o templo. Jesus alega essa grandeza, porque ele diz que ele não está preso dentro de uma arquitetura. Ele não está preso dentro do templo feito por mãos de homens. Jesus é livre. Jesus é maior. O propósito de Jesus é maior. A grandeza de Jesus é muito maior do que 4 paredes. 4 paredes não pode deter a presença de Jesus. Jesus é maior. Sabe por que Jesus falou para eles: olha, tem um aqui que é maior do que o templo? Porque eu sou maior do que Moisés. Mas Moisés, ele trouxe a lei e a antiga aliança. Eu sou maior do que Moisés porque eu sou um mediador. A minha aliança é maior do que a aliança de Moisés. Por isso eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que o templo porque eu sou maior do que Davi. O reino de Davi terminou, teve fim. O meu reino é reino eterno. Eu sou o rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que o mar, do que a natureza. Porque até a natureza, até o mar me obedece. Porque eu repreendi o mar dizendo: aquieta-te, mar, e acalma-te, vento. E veio uma grande bonança. Jesus é maior do que a natureza. Jesus é maior do que o mar, do que o vento, do que a tempestade. Jesus é maior do que os demônios. Porque quando ele vai a Gadara, aquele demoniado gadareno estava possesso com uma legião de demônios. Ninguém pudera com aquele homem, era impossível deter aquele endemoniado. Era o terror de Gadara, daquela cidade. Mas quando Jesus pisou lá em Gadara, o demoniado vem, cai aos pés de Jesus e os demônios confessam: tu vieste nos atormentar antes do tempo, tu és o Senhor. E ele expulsou os demônios. Jesus vence os demônios. Jesus é maior. Jesus é maior. Jesus é maior do que a morte. Porque ele ressuscitou Lázaro, dizendo: Lázaro, vem para fora. E as suas irmãs dizem: não, já está podre, já está cheirando mal. Mas Jesus disse: Lázaro, vem. E o homem ressuscitou. E Deus deu vida para ele de novo. Ele é maior do que a morte, porque ao morrer por nós, ao terceiro dia, o próprio Jesus vence a morte e ressuscita. Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que o inferno. Ele é maior do que o diabo. Ele é maior. Ele diz: olha, quem vê o Pai, vê a mim. Quem me vê, a mim vê o Pai. Por isso ele é maior. Ele diz: se creres, verás a glória de Deus. E ele diz: eu sou a glória de Deus, por isso eu sou o maior. Por isso vale a pena se reunir aqui e adorar esse Deus que é grande, que é maior. Ele é maior do que tudo. Tem pessoas que se gabam por causa do templo. Muito lindo, muito bonito. Eu fui de férias para o Rio de Janeiro com a Simone.
E lá, a gente contratou um guia turístico para conhecer os pontos principais lá do Rio. E ele foi nos levou no Cristo Redentor, no Arco da Lapa, e assim foi, um roteiro. E aí ele falou, agora eu vou levar vocês numa igreja muito bonita, revestida de ouro. De fato era mesmo. Não era mentira do guia não, para vender a passagem, de fato era. Um templo muito bonito, um templo católico. E, verdade seja dita, os católicos sabem fazer templo bonito, né? Tem bom gosto, arquitetura maravilhosa. Mas a caminho, ele falou assim, olha, tem um ponto para a gente ir. Antes de ir para a igreja, a gente vai visitar o morro. Eu falei, não, essa parte do roteiro pode pular, eu não quero ir subir em morro, não. E ele disse, não, por quê, rapaz? Porque lá está pacificado. Eu falei, não, mas isso é novidade para os turistas gringos, eu não sei, não é novidade para mim. Eu falei, eu estou de férias, eu vou fazer o que lá no morro? Ele, não, vamos lá, está pacificado. Ele ficou insistindo. Eu disse, meu amigo, eu fui criado na favela. Vai por mim, eu sei o que é favela, eu sei o que é morro. Eu fui criado lá, em São Paulo, que tem mais tem favela. Eu fui criado na favela, eu sei, essa é a minha realidade. E aí ele ficou insistindo. Eu falei, não vou subir, mesmo que esteja pacificado. Mas vai que o comando vermelho fala assim, não, olha, aquele morro está pacificado, vamos lá tomar, que já está pacificado, está mais fácil. E a gente vai tomar lá, e eu estou lá bem na hora. Diz a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Mas não era orgulho não, porque eu fui criado aqui na periferia, na favela, e a gente não nega, não dá para negar a nossa origem. Não tinha vergonha nenhuma de falar isso. E aí chegamos à igreja. Quando chegamos à igreja, realmente a igreja era revestida de ouro. Coisa linda, arquitetura muito bonita. Um templo muito suntuoso, muito lindo mesmo. E aí aquilo matou a minha expectativa, minha curiosidade intelectual. Mas eu saí dali como entrei. Aquele templo suntuoso, aquele templo bonito, revestido de ouro, não impactou a minha alma, o meu espírito. Não teve poder para tocar no meu espírito. E eu saí dali como entrei. Hoje nós estamos servindo Deus aqui. O nosso templo não é revestido de ouro. O nosso templo é singelo, é humilde. Mas uma coisa que a gente faz questão é que você entre aqui e tenha um contato com Jesus. Que você saia impactado, não saia como você entrou, mas saia cheio da presença de Jesus. Que Jesus possa tocar tua mente, tua alma, o teu corpo. Que Jesus possa renovar a tua vida. Que você possa sair daqui com uma experiência de espírito mudado, de espírito renovado. Que você possa sair daqui numa experiência de contato profundo com Deus. Que você possa sair daqui uma nova pessoa, uma nova criatura, pela presença de Jesus. Esse é o nosso propósito de se reunir aqui nessa noite. E aí Jesus faz mais uma visita ao templo. E quando ele chega no templo, sabe o que estava acontecendo? Um comércio. O templo em Israel, ele tinha alguns pavimentos. Tinha alguns pátios, até chegar no pátio principal. E no pátio dos gentios, era onde estava ocorrendo o comércio. Venda de animais, tinha os cabistas fazendo câmbio, trocando as moedas. Mas o problema não era esse, o problema era o abuso, a corrupção,
O sentido do templo foi desvirtuado. Não era o propósito fazer comércio ali. O templo era para adorar a Deus, louvar a Deus, orar a Deus. O templo era para você se conectar com Deus. E quando Jesus chega lá, está havendo comércio. Jesus fica indignado. O primeiro problema lá no comércio é que os judeus que vinham de longe não queriam correr o risco de trazer o seu animal. Você tinha que criar o seu animal e oferecer lá na festa, lá no templo. Porque você tinha que ter uma identificação com o animal. Você ia criando, por exemplo, uma ovelha, aí você ia alimentando a ovelha e ia tendo uma conexão com a ovelha. Dizendo, essa ovelha, ela vai morrer por mim lá no templo. Ela vai me representar. Então, todas as vezes que ele chegava perto da ovelha, essa ovelha é um animal inocente. Ela vai morrer por mim. Mas quem deveria morrer era eu, mas ela vai morrer no meu lugar. Você ia criando uma conexão com aquele animal. Mas o comércio facilitou isso. Porque às vezes você trazia o sacerdote olhava, não, essa ovelha está com defeito. Não serve não. E aí como é que você ia fazer se você veio de longe? Você ia ficar sem sacrificar? Aí é que está a jogada. Ele fala, não, nós temos aqui ovelhas, nós temos aqui animal e você pode comprar com a gente. Só que o preço era muito mais caro. E aí ele tinha que pegar o animal ao qual o pessoal do templo estava vendendo. E era explorado. Outra coisa, eles fizeram isso no pátio dos gentios, ou seja, eram aqueles gentios convertidos ao judaísmo. E aí o gentio era tratado como uma pessoa de segunda classe, de um crente de segunda classe, porque lá no lugar onde eles iam adorar, onde eles iam servir a Deus, estava havendo comércio. Você já pensou, você está orando a Deus, e ali tem boi fazendo barulho, tem os animais fazendo barulho, aquele passa, aquele homem gritando, vamos trocar aqui a moeda, você não tem a moeda eu troco aqui para você, vamos fazer o comércio, aqui o boi baratinho, a ovelha baratinha. Já pensou, pastor que trabalha em feira, já pensou, pastor? Era uma feira, dá para adorar no meio da feira? Não dá, né? Fica difícil. Mas os judeus falaram, não, vamos colocar o comércio lá nos gentios, porque gentil é gentil mesmo, é de segunda classe, pode fazer lá, deixa fazer lá. Aí quando Jesus chega, Jesus fica indignado, aí expulsa os cambistas, vira a mesa, coloca os comerciantes para fora, fala assim, vocês estão fazendo a casa do meu pai comércio. Como diz a Escritura, Jesus agora está zeloso. É o zelo da casa do Pai. Ele não permitiu isso. Ele foi tirando e expulsando os cambistas. Expulsa todo mundo. Os comerciantes, expulsa todo mundo. Depois que ele expulsa todo mundo, aí vieram os enfermos. Os enfermos ele não expulsou. Porque veio buscar de espírito e verdade. Se você veio negociar, se você veio vender, se você veio se vender, eu não quero. Mas você que veio buscar por graça, misericórdia, aí você vai me encontrar. Aleluia, glória a Deus. Jesus restaura o culto. Daqui a pouco, os enfermos vinham e eram curados. Jesus começou a operar milagres. Jesus vai restaurando o culto, porque esse é o propósito dele, esse é o negócio do Pai. É restaurar o culto, é tirar o comércio, é retirar tudo que atrapalha
E ele restaura o culto. Agora as pessoas assim, ele quer, expulsa todos que não querem nada, mas dá graça aos humildes. Aquele que quer de verdade encontra. Porque ele diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Expulsa os comerciantes, mas atrai os necessitados. O necessitado ele acolhe, ele abraça, ele cura, ele restaura. Se você hoje aqui é necessitado, se você veio adorar o Deus, se você veio buscar o Senhor, se você veio prestar o seu culto, então é você mesmo que Deus quer abençoar, é você mesmo que Jesus quer te restaurar, te abraçar, te curar, te renovar. Porque esse é o verdadeiro culto. Quando Jesus está presente, esse é o verdadeiro culto. Há milagres, há glória a Deus, há adoração, há louvor, há restauração, porque Jesus Cristo se manifesta em nosso meio. Só para finalizar, porque aí não vamos participar da ceia. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo de Deus. As pessoas são o templo de Deus. E nós não fomos construídos pelas mãos dos homens. Nós fomos construídos pela mão do Todo-Poderoso, do próprio Deus. Então nós somos um templo vivo. Para que Deus venha fazer morada. Para que Deus venha habitar. Para que Deus venha agir. E Ele está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque se fosse por formosura, por grandeza, Jesus estava operando só no templo de Salomão. Mas Jesus não é assim. Ele não está vendo a igreja de ouro, ele não está vendo o templo de Salomão, mas ele está vendo a tua vida, o teu coração. Se o teu coração é sincero, se você veio adorar a Deus, Deus irá se manifestar na tua vida. Ele agraciará a tua vida, Ele renovará a tua vida. Ele vai te colocar de pé, Ele te cura, Ele te sara, Ele te levanta, Ele te torna habitação para a tua vida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A quem eu bater, aquele porta que eu bater, e ele ouvir, abriu a porta do seu coração como templo, como casa. Jesus disse: eu vou entrar. E o Pai também, e o Espírito Santo também, e vamos fazer nele morada. Eu quero ser morada de Deus, eu quero ser morada de Deus. Você precisa ser morada de Deus, você precisa ser templo de Deus. Deus, Ele não quer fazer uma visita na tua vida, Ele quer fazer morada perpétua na tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.